coisa boa estar com você nessa segunda-feira. Estamos começando o nosso querido Papo de Segunda. Coisa boa estar com você. E é bom mesmo, viu? Amores, coisa boa também estar com vocês do meu ladinho aqui. Chicão, queria saber o seguinte, por que a gente tem essa necessidade de receber elogios? Por que a gente gosta tanto disso? Qual o efeito? Nem todo mundo, né? Assim. Eu não gosto. Você não se importa. Não, mas é porque eu sou mais Você já é uma discreto. Você é discreto. Não, eu não gosto de... Mais seguro. Mais seguro. Não, é de Essa é melhor chamar palavra, atenção. Não gosta de chamar, só ouvir verdade. Mas você vinha dizendo sobre pessoas que por acaso gostam. Hipoteticamente. Hipoteticamente gostam. Hipoteticamente, eu diria que esse é um tema importante na filosofia, Manuel, que é o tema da luta por reconhecimento. Ele fala, eu choro. Eu e o João, a gente tá tipo casamento já, que ele já me ouviu falar. Cara. É uma coisa chata. A gente Esquece tem que ele. Fica comigo. Mas acho que você vai gostar de ouvir, se Por você favor. não ouviu, que é... Tem uma premissa que é a seguinte, nós, seres humanos, somos seres interdependentes. Mas interdependentes não só no sentido de cooperar para que uma comunidade possa sobreviver economicamente, é muito mais do que isso. Somos interdependentes no sentido psíquico, subjetivo. Somos seres intersubjetivos. O que isso significa? Que nós precisamos do reconhecimento uns dos outros para sentirmos que a nossa existência social é legítima, é validada. Sim. A gente precisa ser validada pelo outro. Então, o elogio, ele é, na verdade, assim, uma forma de reconhecimento. No fundo, ele é uma manifestação de reconhecimento. Ora, as pessoas que não têm reconhecimento, elas sofrem lacunas psíquicas muito graves. Crianças, por exemplo, que não tiveram ou sentiram por alguma razão que não tiveram reconhecimento dos cuidadores, né, sob forma de amor paterno, materno. Essas crianças, elas crescem com uma lacuna psíquica grave, assim, tem uma tendência a se sentir muito inseguras no mundo, muito fragilizadas. Pessoas que sofrem preconceito social sistemático vão também crescer com uma lacuna psíquica grave, normalmente sob forma de ressentimento ou de ira, de revolta, né? Então, eu diria que a questão fundamental é essa, assim, nós todos, naturalmente, alguns mais, alguns menos, mas todos nós temos uma necessidade estrutural, fundamental, do reconhecimento do outro, né? Alguma crítica já virou combustível para você, ao invés de te jogar para baixo? Cara, que pergunta legal, assim. E uma oportunidade bem incrível, assim, para responder isso, mais uma vez, de diversas formas, em 1 milhão de camadas. Porque, tipo, a gente que vem de quebrada, de periferia, a gente já está acostumado com a porta fechada, né? Então tem que chamar muito a atenção e passar pelas primeiras críticas que antigamente... Por exemplo, a gente que trabalha com entretenimento, algum executivo tinha que aprovar o que a gente fazia. Eu sou nativo do digital, então acho que é uma coisa muito... Eu começo numa época que eu tenho uma oportunidade diferente. Eu tenho uma oportunidade em que a audiência aprova o meu conteúdo. Geralmente, eu gosto muito de receber crítica, principalmente crítica de quem já fez mais trabalhos do que eu, ou crítica de quem vai me ajudar a dar o segundo, o terceiro passo. Naturalmente, eu olho para onde eu gostaria de ir, mas eu imagino ali quantas etapas a gente precisa avançar e eu vou respeitando etapa por etapa. E, na minha cabeça, eu acho que as pessoas que já chegaram nesse lugar conseguem me dar algumas dicas para avançar para a segunda etapa ou para a próxima etapa. Mas isso é uma coisa minha. Não necessariamente todas as pessoas gostam disso, né? Então, quando eu vou mostrar meu trabalho para pessoas que eu amo, admiro, eu acredito que vai somar na minha carreira, primeira pergunta que eu faço, aonde eu poderia melhorar? O que poderia ter feito diferente? Não, foi incrível. Não. Na minha cabeça, elogio não vai levar a gente a lugar nenhum. Principalmente por causa do digital, né? Porque a audiência já mostra mais ou menos aquele resultado. Se é positivo, se é negativo. Acho que o João deve ter vivido isso por muitos anos no Porta dos Fundos também, né? No digital você dá o like, dá o dislike, comenta, responde o comentário. Então isso naturalmente é um crivo ali se você está sendo bem avaliado
ou talvez não mal avaliado, avaliado de uma maneira que você não gostaria. Há Mas quanto tempo você começou a sentir isso no digital? Você começou com o seu canal, quanto tempo faz? comecei meu canal há 12 anos, Caramba. mas o terceiro, quarto videoclipe já bateu 1 milhão de visualizações em menos de um mês. Só que eu não sabia se isso era competência ou sorte. Daí o clipe seguinte deu 1 milhão em 2 semanas. Só que eu encontrei o nicho ali do mercado. Então sempre procurava melhorar e não que essa audiência ia conseguir me enganar ou massagear ali, ou dar um afago no meu ego de que aquilo ali estava funcionando, porque eu queria desbravar e construir pontes aí para chegar em novos formatos, já que esse formato é mais democrático. Não, Mais uma vez, Só deixar registrado que o Conde está falando a verdade mesmo, assim. Desde que a gente começou o programa aqui, volta e meia ele manda uma mensagem assim, aí, como é que tá? Tem alguma coisa para me dizer, para melhorar, tal, não sei o que. Eu falo, não, velho, tá tudo certo. Ele fica meio desconfiado, daqui a pouco ele vem, e aí, como é que tá? Tem alguma coisa aí para falar? não, sempre dá para melhorar, mas tipo assim, isso é uma coisa minha, assim, né? Esse negócio de falar mal na cara funciona, João? Porque assim, eu até acho que falar mal pelas costas é um exercício, sei lá, um casal foi lá em casa. Quando o casal saiu, fica eu e minha senhora botando defeito no casal. Isso Sim, faz parte tô certo, da né? vida social. Como é essa questão? Você acha melhor fazer a crítica na cara ou faz a crítica depois, faz a crítica chegar até a pessoa? Como é que você vê isso? Eu gosto dos dois. Que profundo. Não, mas eu acho que... Não, acho que esse negócio que você está falando aí, a gente cria conexão com quem a gente ama falando mal de quem a gente não ama. Isso desde o Big Brother até a tragédia grega, é assim que faz. Né, você vê assim, tipo, no Big Brother, a pessoa, sai... É coisa da vizinha, né, do vizinho, que você fala mal. Mas eu acho que esse negócio de falar mal na cara é aquela velha frase, eu só aceito crítica construtiva de quem já construiu alguma coisa na vida. Seja lá o que for, né? Não nada necessariamente nada prático e concreto, mas eu acho que a melhor acho que é sempre bom você falar as coisas e embalar de um jeito bom, sabe? Também treinar o olho para você olhar o lado bom da pessoa. Isso é um exercício que eu tento fazer e para mim é muito difícil, porque eu sou muito da crítica. Eu gosto de achar uma crítica, sacanear entre os meus amigos. A gente sacaneia muito, o Matheus sabe disso, que é amigo do Gregório, que é uma das piores pessoas que tem no planeta. Pare com isso. Não, mas é sério, tem essa... crítica é fonte de humor. E gente que gosta de fazer humor. O João é praticamente um sommelier da crítica. Mas também treinar o olho para você ver o que há de bom nas pessoas na vida adulta é importante, necessário. Agora, eu acho que os piores críticos da gente somos nós mesmos, assim. E eu sou muito duro comigo, assim, em relação ao que eu faço, às coisas que eu faço. Então, sempre fui muito duro. E eu acho que a autocrítica vem como uma espécie de lastro muito conveniente para você ou não pirar, ou para você se motivar sempre. Tem uma frase da Sandy que eu gosto muito, que ela foi vaiada num VMB, e aí falaram assim, como é que você lida com as críticas? Ela falou, com o mesmo desprezo que eu lido com os elogios. Eu simplesmente não ligo. Nem sei se a frase é dela, mas é boa. Agora, o que eu acho mesmo é que as pessoas têm que lidar com a autocrítica, têm que viver, né, pensando, se criticando de maneira suave. Agora, as pessoas... Eu falo para você, Brasil... Ei, meu pai. As pessoas têm que parar de se autoelogiar. Isso é uma coisa que eu acho de uma cafonice. E os autoelogiadores têm técnicas inovadoras. Eles fazem de vários jeitos. Não é na cara, né? Não, os que se autoelogiam. Tem o humble bragger, que fala, sou uma academia louca como a do Oscar para me dizer que eu sou o melhor ator do Brasil, do mundo. Sabe esse tipo de... Ou a pessoa conta uma história longuíssima que no final você vai ver que ele é um puta de um gênio, ou espirituoso, ou tal. Tem uma coisa muito que rola agora, que é a pessoa que elogia o outro se elogiando. Às vezes até quando alguém morre. Pô, outro dia, um colega que eu não vou dizer o nome, alguém morreu, ele falou assim, fulano morreu,
Me lembro quando ele entrou no meu camarim e disse, fulano, você é o melhor ator da sua geração. Meu Deus do céu, o homem morreu. Morreu e não tá aqui nem pra desmentir. Ele não pode desmentir. Eu posso falar isso de qualquer um. Mas faz-se muito isso. Faz-se muito isso. E eu acho que tem uma falta de vergonha na cara, que eu tô falando brincando, mas eu acho que é um hábito muito estranho que eu vejo por aí. O autoelogio. Eu acho que as pessoas têm que se autocriticar com gentileza, mais do que se autoelogiar com tamanha sem vergonhice. A crítica ou o elogio por si só é importante ou depende da boca que saiu? Porque isso pode mudar completamente. Primeiro é a boca, né? Primeiro é quem falou e depois é o conteúdo. Tem que ver também que boca é essa, né? Da onde... Não, mas eu acho que essa parada que ele falou, assim, tem muita gente que fala, pô, mas fulano tá me criticando porque quem é fulano na lista do pão? Isso também pode ser usado como subterfúgio para você não querer ouvir crítica e você meio que descredibilizar a crítica de todo mundo para se manter. Tem que ter ali um equilíbrio. Tipo, ouvir, como o Matheus falou, ouvir é obrigatório. Ouvir, repassar e tal. Claro que não de uma pessoa que não gosta de você, mas de uma pessoa que tem minimamente afeto por você, ouvir antes de falar, não, mas... O cara que ouve crítica e fala não mais já perde para mim. Coisa que você falou que me incomoda muito, que é uma pessoa medíocre, assim, criticando muito duramente uma pessoa excelente. Eu me lembro, você falou da Sandy, teve uma vez que um ou mais jornalistas de cultura estavam sendo muito duros com a Sandy, assim, criticando a Sandy, como se fosse uma cantora sertaneja, cafona, com repertório cafona, etc e tal. Foi quando de Santo Amaro veio ele. Caetano veio e fez a seguinte observação, gente, a Sandy, ela tem uma performance técnica, vocal, que é excelente e que é superior à performance de vocês que estão criticando os seus respectivos campos, entendeu? Então tem uma coisa que não... Mas acho que a gente aceita melhor as críticas ruins pra gente, de que a gente não conhece, de que a gente sabe que não é um bom realizador, né? Comentário de alguém que a gente não conhece, a gente vai dormir pensando. Agora, comentário de alguém que a gente sabe que não vai conseguir fazer. Fala, não, esse cara aqui eu não aceito. Desabona, né? Já desabona. E é natural que a pessoa ela venha com uma mensagem na sua crítica, né? E aí eu faço uma confissão. Às vezes, você recebe a crítica e na hora você recusa. Você precisa de um tempo para amadurecer essa crítica. E na hora você diz não. Eu vivi isso com o Chico. Quando o Chico virou para mim e soltou uma crítica, uma vez uma verdade, cara, a primeira coisa que eu fiz foi repunar e dizer, esse maluco não faz ideia do que ele tá falando. Cara, levou mais ou menos umas 2 semanas. Cara, quando bateu e as pedras começaram a se encaixar, cara, me deu quase que uma depressão. Porque eu falei, meu Deus, eu tava olhando pro lado errado. Mas isso não tem que causar depressão. Ao contrário. Não, eu sei, mas assim, a sensação de que você andou quilômetros na direção errada, na hora que você se dá conta, você para o carro e fala... Na hora que deu conta, talvez. Mas isso lembrou da escola dos meus filhos, que mudaram de escola agora há pouco, e lá se diz que quando tem um conflito, e aí vão 2 crianças para a diretoria, eles, ao invés de botar os 2 para falar na hora, falam, ok, a gente vai conversar sobre isso amanhã. Vocês voltem para a coisa. Não dá esse tempo. Dia seguinte, aí você continua querendo bater nele? Não, então, eu pensei melhor, que não sei. Então tem uma coisa do tempo, não reativo. Para zerar o afeto, que o afeto ruim, o afeto reativo, né? Causa uma resistência e aí você não consegue elaborar, né?